Seja muito bem-vindo ao Pode Sonhar, um podcast para você chamar de seu. Eu sou a Jan. E eu sou a Cacau. E esse é o 11º podcast. Uau, palminha! Com um tema mais que especial, um tanto quanto filosófico, que é a lente que nós usamos no nosso presente. Define o nosso futuro. Vem aí uma coisa boa, hein? Vai fazer muito sentido, mas antes, roda a vinheta. Time, como vocês sabem, nós temos alguns combinados que a gente não pode ir pro conteúdo sem reforçar eles para vocês. Boa! Esse podcast é interativo, então use esse espaço, tanto YouTube quanto Spotify, para comentar cada insight que você tiver ao longo desse conteúdo e com certeza vai ser enriquecedor para você. Então, comente, não precisa ser só uma vez, pode comentar à vontade, porque eu tenho certeza que as pessoas vão ler, Sim. vão concordar e vão... E a gente vai criar essa interação boa, Exatamente. Né? De viver em comunidade mesmo. Inclusive, a gente tava bem pensando em fazer um sorteio. Vem mimo! Vem mimo! Mas um sorteio ao longo desse mês de abril. Nós teremos 4 podcasts no ar toda segunda-feira, como você bem sabe. E todos os comentários que tiverem desses 4 podcasts, a gente vai sortear um para retirar um voucher em uma das nossas marcações dos pés e sapatela. Para você, se você ainda não... se você não faz parte do nosso time, se você está aqui como ouvinte, conhecendo a nossa comunidade Pode Sonhar, você vai ter uma experiência sonho dos pés, uma experiência de sapatela. Acho que vai fazer muito sentido. E você que é do nosso time, né? Mimo é sempre muito bem-vindo. A gente gosta de mimo. A gente gosta muito, mas para isso, para você participar desse sorteio, basta você comentar aqui o insight mesmo. Não é comentar por comentar, é comentar de fato o que você recebeu desse podcast. As frases que chegaram até você, como a gente brinca, a frase que bateu, doeu, você pegou que é teu. Exatamente. Coisa então, linda. Aproveite esse momento para interagir e a gente fortalecer a nossa comunidade. Além de comentar, compartilhe esse podcast com alguém, com alguma pessoa. Você tá ouvindo e fala, caraca, fulano precisa ouvir isso também. Então compartilha nessa story. Vamos democratizar cada vez mais conhecimento, reflexões edificantes. Não é porque às vezes a gente compartilha só uma promoção, só uma coisinha. Sim. Mas, cara, a Sonha, ela tá oferecendo conteúdo riquíssimo pra você compartilhar com seus amigos também. Legal. E já falando em Sonho dos Pés e Sapatela, a gente sempre está muito bem acompanhada e muito bem calçada, né? Sonho dos Pés e Sapatela representando com os nossos queridinhos da semana que a gente ama, e o nosso link dos nossos sapatos estão na descrição e o nosso código também, porque os nossos ouvintes têm desconto. É claro. O nosso cupom Pode Sonhar. Perfeito, muito bom, Cacau, muito bom. Hoje eu quero trazer um conteúdo literalmente filosófico, mas para além de inspirar, para além de refletir, a gente hoje vai falar sobre a filosofia tolteca, os 4 compromissos. E por que a gente deu um tema, né, o nome desse podcast, a lente que você usa no presente é a que de fato define seu futuro. Porque esses 4 compromissos, eles vão falar sobre a tua perspectiva de vida. Muito no sentido de como nós encaramos a vida, qual o nosso olhar, qual o ângulo que nós estamos vendo as coisas que acontecem com a gente, com o outro, que acontecem na vida. A forma que nós entendemos e que nós interpretamos e decidimos interpretar, não por acaso, mas uma interpretação consciente, é que de fato define a qualidade da nossa vida, né? Tem uma frase que diz: a qualidade dos nossos pensamentos definem a qualidade da nossa vida. Né? Então, a forma que a gente pensa, consequentemente, a gente vai agir e, consequentemente, a gente vai ali trilhar, viver o nosso presente e, consequentemente, construir o nosso futuro. Então, eu queria fazer algumas reflexões aqui, queria te convidar. A gente fala muito sobre consciência, vamos continuar falando. Estamos sendo, entre aspas, repetitiva de forma muito intencional, porque na medida que nós criamos essa repetição mesmo de conceito, de conhecimento, é uma forma da gente impregnar e trazer como crença pra gente o quanto nós precisamos moldar a qualidade dos nossos pensamentos para, assim, ter uma qualidade de vida mesmo, né? Então,
Quando a gente fala de 4 compromissos da filosofia tolteca, são muito simples. Provavelmente você já ouviu por aí. Mas não são conceitos. E esse é um ponto muito importante. Não é um convite. É algo que você, por entender que faz sentido para a tua realidade, principalmente que faz sentido para o futuro que você quer construir, você está assumindo compromissos com você mesmo, não é com ninguém. Não é um compromisso que ninguém vai vir te cobrar, bater na sua porta. E aí, Não, ninguém. Absolutamente ninguém. A única pessoa, na verdade, a única coisa que vai evidenciar se você cumpre com esse compromisso, se você não cumpre com esse compromisso, é o teu resultado. São os frutos que caem da sua árvore. Né? Então, eu queria te convidar a refletir, perceber se faz sentido com o futuro que você quer ter. E assumir hoje, de você para você mesmo, de você para você do futuro, os compromissos que a gente vai colocar aqui na mesa. Antes de começar, né? A Cacau perguntou, Jean, você já traz esses compromissos, assim, você já vive eles? Eu falei, Cacau, alguns sim, outros eu ainda estou muito distante, mas eu quero assumir esse compromisso. Né? E aí o primeiro deles... Jean, até vou trazer uma consideração, porque muitas vezes a gente é muito fiel ao outro e pouco fiel a nós mesmos, né? Cacau. Então a gente projeta muito perspectiva no outro ou compromissos com o outro, mas quando se trata da nossa melhoria, da nossa evolução, a gente negligencia. E esses compromissos, vocês vão ver que não é algo que te custe, que eu digo dinheiro, porque às vezes a gente fala de compromisso de dinheiro, cuidado, mas que te custem, de fato, renúncias suas, né? Exato. E consciência antes de tudo, E consciência antes de tudo, né? Então, se desafie a, de fato, ser fiel aos compromissos que você arca com você mesmo. Boa. Né? Ao invés de só ser fiel aos outros, seja fiel a você. Sabe? Sustente o seu querer, sustente a sua melhora contínua, né? Porque eu vejo que a vida, ela é uma evolução contínua, né? Se a gente falar, cara, não precisa... Já ouvi de todas as filosofias, já li provérbios, já li... Cara, mas a gente sempre vai precisar aprender algo novo, né? Perfeito. E para além de aprender, executar o que nós aprendemos, né? Quando você fala sobre essa fidelidade, eu acho isso muito interessante. Não tem como a gente ser fiel a ninguém se nós não somos fiéis a nós mesmos. Porque o conceito de fidelidade... no sentido de, Cacau, eu vou fazer, né, o que nós combinamos, vou honrar o nosso compromisso. Você não vai viver 24 horas comigo. Então, no final do dia, eu também estou sendo fiel a minha palavra que eu fiz, né, o combinado que eu fiz com você. No final do dia, parece que é com você, mas na verdade é comigo, porque só eu estou 24 horas comigo. Só eu sei se eu banquei, né, o que eu me propus a bancar. Então, o que eu quero dizer com isso? Cuidado para não assumir somente compromissos com o outro para, né, no final conseguir somente uma aprovação, né, uma aceitação, sem antes perceber que todos os compromissos que você assume precisam ser, antes de tudo, com você mesmo. Então, toda essa introdução nós estamos fazendo para te convidar, para te colocar na mesma mesa que a gente aqui, para falar, olha, vamos propor algumas coisas, mas só você vai perceber e vai atribuir sentido ao teu futuro, a esses conceitos que a gente vai trazer aqui para você. O primeiro deles seja impecável com a sua palavra. Quando a gente traz esse conceito para a mesa, eu troquei um pouquinho antes com a Cacau, dessa vez a gente trocou. E aí a Cacau falou, é o se falou, faça. Né? O famoso se falou, faça. É o famoso, né, se prometeu, cumpra. Mas esse conceito vai além disso. Esse conceito vai falar sobre o peso das palavras. Esse conceito vai dizer que palavra não é somente o que nós inconscientemente professamos. Palavra não é somente o que às vezes essa perspectiva que a gente tem, eu só falei, nada demais. Cara, você fez o mais importante das ações, que é o início de tudo. Né? O mundo foi criado através da palavra. Sim. Então, nós precisamos entender o quanto que a nossa palavra tem peso. Sim. O quanto que todo mundo já ouviu por aí que a palavra tem poder. De fato, e que, de fato, nós precisamos entender que palavras são sementes.
Então, quando a gente fala seja impecável com a sua palavra, entenda, o seu presente e o seu futuro são construídos através da sua palavra. Sim. E principalmente, até o passado que você construiu até aqui, tudo que você professa do que você viveu, ou pode virar o muro das lamentações, né, de todos os traumas que você viveu, ou pode, por ressignificar, você atribuir os aprendizados que você teve até aqui, para assim você redesenhar a ótica da tua vida. Percebe? Talvez esteja um pouco profunda. O Jean vai muito no quando a gente filtra aquilo que a gente externaliza, né? Perfeito. Porque o pensamento, ele pode virar só o pensamento, mas quando você externaliza, quando a gente comunica, torna comum. Dá poder. Dá poder para aquilo, né? Traz visibilidade. Perfeito. E o nosso compromisso como emissor da mensagem vai além do que, cara, só falei. Vai de como também o outro recebeu, né? Perfeito. Então, cabe a gente saber o que precisa ser realmente dito, né? O que precisa ser realmente externalizado. E assim, isso é como a Jan disse, a gente conversou anteriormente, né? Como a gente aplica isso no dia a dia. E eu posso confessar que eu sou realmente, quando a gente estuda os temperamentos, eu sou 100% sanguínea. Eu fico brincando que eu sou sanguínea hemorrágica. Porque eu sou alguém que falo muito, que sou extrovertida, falo o que penso. E isso desde criança, gente. Desde criança, eu sempre fui muito falante e só falava. E lógico que quando você é criança, passa aquele pano, né? Mas conforme você vai crescendo, você precisa se responsabilizar por aquilo que você fala. Sim. E muitas vezes eu me vi em situações onde a minha palavra não tinha intenção de machucar, mas machucou. E eu não digo só pra mim, mas pro outro também, né? Mas, e pra mim também, né? A gente tava conversando como a Jan aplica isso e ela é muito fiel a não falar nenhuma palavra negativa pra si, e ela não deixa que a gente fale pra gente, né? Quem convive com ela sabe. Ela falou que já foi mais rigorosa nisso. Já fui bem mais. Mas, verdade, quando eu fico, Jan, isso é muito boa. Quando eu faço o mínimo erro, ela... Não, você não é. E é exatamente isso. E assim, eu sou muito de às vezes, só falar, e como o externalizar, sim, eu não dimensiono o poder daquilo. E como a gente precisa, de fato, trabalhar a impecabilidade da palavra, que não vai ser de um dia pra noite. Não é dia pra noite, é uma mudança de mentalidade. Sim. E aí a Cacau, a gente trocando sobre isso, Jan, mas desde quando que, de fato, eu não acho que eu cumpro 100% desse princípio ainda, né, gente? É algo que, como a Cacau falou, é uma construção, mas esse pra mim é o mais forte, assim. Sim. Eu tenho, nas duas vertentes, eu tenho isso como princípio de vida. Eu não falo mal de mim de forma nenhuma, você nunca vai me ver falando mal de mim. Do tipo, eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, eu vou, às vezes, quando eu tenho vontade, eu vou falar o contrário, né? Nossa, como eu fui inteligente, né? Eu decidi isso, né? Eu falo ali de forma irônica, porque é uma forma da gente driblar mesmo a nossa mente. E ao mesmo tempo, a todo tempo eu quero cumprir com o que eu combinei, né? Sim. Se eu falei alguma coisa, cara, eu vou mesmo que eu tenha me arrependido, eu vou bancar aquilo ali. Porque eu acredito no poder da credibilidade, né? Mas quando a gente fala sobre as coisas que às vezes a gente professa sem perceber, eu acho que tem um ponto da falta de consciência. Sim. Mas tem um ponto da gente menosprezar quem nós somos. Total. A gente menosprezar que a nossa palavra tem algum tipo de força. Que a nossa palavra tem o poder de criar alguma coisa. Então a gente tá se vendo tão pequeno. Como assim, Janine? Você tá me dizendo que o que eu vou falar vai criar meu futuro? Tá de brincadeira. Porque a gente prefere atribuir isso ao universo. A gente prefere... Óbvio, né? Eu não quero entrar aqui num parâmetro de religião, de crença, nada do tipo. Mas assuma a responsabilidade que você tem sobre o seu próprio destino. Assuma a realidade que você tem, a responsabilidade que você tem sobre a sua realidade. A palavra, ela inaugura a realidade. Qual realidade você quer inaugurar na sua vida? Se a partir do momento você está vivendo ali, você está no chão de loja, cara, não entra um cliente, o fluxo tá terrível. Mas aqui também, olha, não sei o que acontece, esse shopping, essa rua, não entra ninguém, quem entra não compra, óbvio. O universo vai dizer que assim seja. Né? Então, a gente precisa parar para pensar
que nós temos uma força que às vezes nós não temos noção que temos. Que o mundo é matéria e isso é energia. Então nós precisamos entender que tudo que nós professamos são sementes. Quais sementes você tem plantado na sua vida presente que vai fundamentar a construção do teu futuro? Dê a devida importância a você, às suas palavras, ao seu presente e, consequentemente, ao teu futuro. No livro que eu estava lendo, O Poder do Subconsciente, fala que aquilo que é repetido com convicção tende a ser absorvido pela mente como instrução. Uau. Então, perceba, a palavra, obviamente, é resultado da forma que nós enxergamos coisas. Por isso que tem gente que está vivendo uma etapa preciosa da vida, mas narrando essa etapa como se essa etapa só existisse caos. Né? Então, imagina, vivemos uma sequência de dias somente bons. A gente já não vai querer mais. A gente vai achar o bom nem tão bom. Né? É da essência humana isso. Então, nós estamos narrando, por vezes, o que está ouro, né? Com ouro na mão, a gente traz um discurso de escassez. Às vezes, a gente está vivendo um processo de construção, mas narrando como se a gente já tivesse condenado aquilo. Porque a construção não é gostosa. A construção não é essa coisa... Não é o palco. A construção é o bastidor. Né? Então, nós precisamos alimentar a nossa mente, calibrar a nossa mente, dar poder às nossas palavras, né? Consciência ao poder que essas palavras têm, para de fato entender de uma vez por todas que nós precisamos ser impecáveis com a nossa palavra. Eu tinha um professor de redação que ele sempre trazia, né, repertório durante a aula, conceitos. E no final ele sempre falava assim: se tudo que eu te disser nada te servir, grave isso. Então, eu acho que para fechar esse primeiro bloco, esse primeiro compromisso, é a gente ter a consciência que a nossa palavra tem poder. E que cria realidade. E por isso, a gente precisa... ser impecável com a palavra. Perfeito. Boa, Cacau. O segundo compromisso é: não leve nada pro lado pessoal. Uau! Esse é como um soco no estômago. Sim. Porque é uma tendência humana. Não adianta falar que nós, humanos, não temos essa inclinação mesmo de reagir, de entender, de se colocar no centro das coisas. Porque, no final das contas, a nossa perspectiva, a forma que interpretamos as coisas, sempre tem algo que carrega os nossos sentimentos, né? As nossas emoções. Só que tem um mundo além da nossa ótica, né? Sim. E aí, na psicologia, tem um conceito chamado projeção, né? O que significa isso, tecnicamente? É o processo de atribuir aos outros conteúdos que estão no nosso próprio mundo interno, né? Atribuir às pessoas aquilo que está na nossa própria mente. Então, por vezes, o que a gente percebe do outro, o que o outro fala, a gente se projeta naquela situação e a gente vai levando aquilo pro lado pessoal. E aí a gente não leva em consideração o cansaço do outro, a dor do outro, a limitação do outro, que existe outra história, outro repertório, outro trauma, outro medo. Um dia ruim. Algo que aconteceu. E isso é evidente, né? A gente até conversou anteriormente, porque a comunicação, ela vai além também da palavra. E como a gente até falou que cada compromisso ele vai ter uma correlação com o outro. Sim. Então, o não levar pessoal, às vezes, nem é sobre o que disseram, mas como se comportou. Né? Foi no olhar, ou na falta de olhar. Sim. Foi numa mensagem. Foi numa mensagem digital, né? Porque a comunicação vai para além, né? Como eu disse, verbal, vai também na comunicação digital, né? Foi uma pontuação, foi uma reação sem resposta, né? Tudo aquilo carrega uma subjetividade que gera suposição sem limite na nossa mente, né? Perfeito. Porque tem uma frase que eu falo muito até, que quando não tem comunicação, tem imaginação. Isso, boa. E às vezes a comunicação, ela pode não ser verbal, né? Como eu disse, mas tá lá implícita e a gente começa a imaginar e supor e já acarretar pro nosso lado pessoal e já gerar uma culpa e achar que é sobre a gente. Exato, e achar que é sobre a gente. Percebe que isso fala muito sobre identidade, né? Tanto o primeiro compromisso, né, que fala sobre a impecabilidade da palavra,
que fala sobre o quanto que às vezes nós não consideramos, tô relembrando aqui pra gente, o quanto nós não consideramos o poder que a nossa palavra carrega. Sim. Pelo tamanho que nós achamos que somos, né? Mas nós somos maiores do que imaginamos. Mas nós não podemos ser tão grandes a ponto de imaginar que é tudo sobre a gente. Né? Então, não é se diminuir diante do mundo. Também não é se agigantar a ponto de achar que tudo orbita através de você, em volta de você. Então, percebe que é o equilíbrio ali de entender e dar tamanho às coisas. Jung nos ajuda a entender que nem tudo vem do que nasceu de fato em nós. Vou de novo. Jung nos ajuda a entender que tudo que vem do outro nasceu de fato em nós. Olha que forte isso. Muitas vezes as pessoas reagem a partir dos próprios conteúdos, das próprias sombras, das próprias dores. E quando nós não entendemos isso, nós começamos a carregar pesos que não são nossos. Então, algumas perguntas que eu tenho para te fazer nesse podcast quantas dores você tem carregado que nasceram no mundo interno de outra pessoa? Perceba. Aquela pessoa tá ali no momento de dor, de confusão, de medo, que nós todos vivemos, que nós todos passamos. Aí ela vai jogar isso, ela não vai ser impecável com a palavra dela, ela vai jogar isso pro mundo, pra realidade dela. Sim. Tá criando uma nova realidade ali. E a partir daquilo que jogaram, você pegou, se projetou naquilo que na verdade não era sobre você, era sobre ela. Olha quanto isso é forte, né? Quantas vezes você confundiu a limitação do outro com a falta de valor seu? Quantas vezes você se feriu mais pela interpretação do que pelo fato em si? Eu acho que esse é um ponto aqui que correlaciona muito com o próximo compromisso, que eu posso já até embalar, mas vem muito sobre a forma que nós entendemos e nós trazemos com racionalidade as coisas. Sim. Né? Para finalizar esse compromisso e para já embalar no próximo, uma frase muito forte que eu quero deixar aqui: maturidade também é parar de assinar dores que o outro produziu. Caiba nas suas dores, resolva as suas dores, como a gente sempre fala, né? Resolva os seus BOs, mas deixe o outro com a dor dele. Que ele resolva as suas próprias dores. Porque se a gente for trazer para o nosso lado pessoal, interpretando que é tudo sobre nós, nós não conseguiremos nos relacionar de forma saudável. Sim. Porque é viver uma dor sempre lutando contra outra dor. Não um ser humano lutando com outro ser humano. Né? Não é sobre isso. Não é a outra pessoa se relacionando com outra pessoa. É sempre uma dor relacionada com a outra. Sim. Né? E nós vivemos em totalidade. Sempre há uma dor, mas também tem as dores e as delícias, né? Então nós precisamos deixar as relações, às vezes, de forma racional. Sim. Nós precisamos racionalizar as situações. E assim, eu vejo que a gente precisa muito lutar para sempre estar num papel de ponte e não de muro. Boa. Né? Porque perfeito. Quando a gente leva o pessoal, a gente já se arma. Sim. A gente já fica numa defensiva. A gente não constrói mais nada. Não constrói. Absolutamente. Só destrói, né? Só destrói, perfeito. E o terceiro compromisso é não crie suposições. Como a gente falou, muito correlacionado com os anteriores, mas a nossa imaginação, né, é uma fábrica silenciosa de sofrimento. Então, sim, é muito importante a gente entender que a nossa emoção, quando ela não está examinada, quando ela não, de fato, foi racionalizada de alguma forma, entre muitas aspas, ela vai ocupar espaços vazios com histórias que nos acolham para aquele momento. Né? Então, é muito importante, obviamente, sentir, né, gente? Não tô aqui para inibir o sentir. Nós somos feitos de sentimentos também. Mas é dar o espaço certo para o sentir, o espaço certo para o agir. Né? Porque nem tudo que a gente sente, de fato, está mentindo. Mas nem tudo que eu senti entendeu o que é. Entendeu o fato. Então, eu tenho muito esse princípio, né? É o que é, gente. Me diz exatamente, extrai a situação para mim. Tira o sentimento, tira a perspectiva, me diz o fato, o acontecido, para que de fato a gente consiga tomar uma decisão, que a gente consiga seguir com o caminho. Porque se a gente traz o fato, o sentimento, a perspectiva, a opinião,
nada é construído. Tem muitas camadas aqui para a gente conseguir avançar. Então, cuidado com as suposições que nós criamos. Cuidado com a suposição que você cria sobre si mesmo, sobre o outro, sobre seu futuro. Porque é uma grande prisão as percepções que nós criamos para nos acolher, como eu falei, né? Para, de fato, nos colocar num lugar seguro diante do caos, né? Diante de uma situação desconfortável. Sim, exatamente. E até trazendo à luz, como eu disse, esse linka muito com o anterior, Sim. né? De não levar para o pessoal e não criar as posições, né? A gente pode ser o nosso pior inimigo nesse sentido, né? De dar liberdade mesmo para a imaginação e racionalizar o que é. Né? O que você disse de racionalizar como isso é essencial para a gente fazer decisões difíceis e decisões fáceis. Sim, perfeito. Né? Porque a gente não cria um cenário fictício. A gente não vive numa realidade, a gente vive no que é. Não, e é muito interessante, Cacau, a gente parar pra pensar isso na prática, né? Cara, você tá lá num momento difícil, couro comendo, e aí você cria... Vamos lá, primeiro, você professa ali todas as atrocidades. Fala, cara, lá no impecabilidade da palavra. Isso acontece comigo, porque eu sou miserável, porque... Enfim, aquela, né? Tô sendo aqui gentil. Enfim, beleza. Aí você vai e... Né, o só acontece comigo, você já tá levando pro lado pessoal. Total. Então, enfim, você vai ali catastrofizando cada vez mais a situação. Você cria suposições. Então, cara, então isso vai acontecer. Então, e a gente é criativo, nunca mais vou né? conseguir. Mas a gente é muito criativo nessa hora. Nunca mais vou conseguir bater minha meta. Eu vou ser mandado embora. Cara, as coisas vão acontecendo ali na sua mente. Você vai semeando esse lugar. E aí, Jean, tudo que você tá trazendo, como é que eu vou cumprir com esses compromissos? Eu acho que é esse lugar de calar a mente, comandar a mente, estar no comando de fato do seu interior e ir para esse lugar de racionalização. Porque na medida que... O que é racionalizar? Cara, aconteceu isso. Gente, vamos lá. Calma. Você para você mesmo. Tô falando que eu pratico muito interna, isso. Né? Calma. Não é bem assim. Tirando o meu sentimento, o que aconteceu? Aí eu narro para mim exatamente o que aconteceu. Aconteceu isso, fulano fez isso, falou isso. Beleza, olhando a situação... O que eu posso fazer diante disso? Então, com calma, tirar o sentimento do jogo, e o sentimento você vai vendo que ele vai diminuindo. Total. Vai perdendo força. Ele volta no momento que ele precisa voltar de novo. Não tô aqui para demonizar o sentir. Não é sobre isso. Mas é para trazer evidência à racionalidade. Porque é isso que te traz segurança e que te vai trazer alegria com a decisão que você tomou. Porque poucas decisões que você se orgulhou na sua vida foram decisões emocionais. Poucas. Eu digo, assim, tiro por mim, por termômetro. Mas, obviamente, pelas decisões que eu acompanho, poucas são decisões emocionais, são as decisões que você fala assim, caraca, ainda bem que eu fiz isso. Sabe? Então, o que eu quero te trazer é, para você se sentir feliz com o futuro que você quer construir, racionalize na medida certa. Coloque o sentimento onde ele precisa estar e tome a decisão, saindo da cadeira de vitimismo, saindo da cadeira de trazer você para o centro do mundo e tomando a decisão friamente, para que, de fato, você se orgulhe dela. Então, o ponto é, quantas vezes você já sofreu por uma história que você mesmo criou? Por uma suposição que você mesmo criou? Sim, e vai desde a suposição positiva também para... Tanto da positiva... Quanto para negativa. Tanto para negativa, né? Tipo... Sim. Criar um cenário de cara, a pessoa curtiu meu story... Eu sei que agora isso é até comum. Mas, e você já se vê casando com ela, quando a pessoa talvez nem queira casar. Pois é. Não, aí é um otimismo, assim, coisa linda. Mas desde a exposição do lado negativo, fulano reagiu só a uma mensagem. Você já cria... Caraca, foi o que eu fiz, foi o que eu falei. Até o vestido. Exato. Exatamente. Mas isso é muito real, muito real. Quantas conversas nós poderíamos ter poupado se a gente se perguntasse antes, se a gente racionalizasse antes? Às vezes, quantas conversas nós precisamos até criar de forma racional para tirar, né, deixar de lado essas suposições? Quantos conflitos nasceram não do fato, mas de uma narrativa inventada sobre ele?
Eu acho que as suposições, inclusive, elas vêm muito de um lugar de querer evitar o desconforto de uma conversa. Então a gente começa a criar coisas ali que não são reais porque eu só tenho o quê como base? As minhas conclusões, a minha perspectiva. Então, cuidado com isso também, porque tem desconfortos que são necessários. A suposição é quando a emoção assume o lugar da verdade. E esse não é o lugar da emoção. Sim, e pra gente entender o que é a realidade, que muitas vezes já tá fantasiado e misturado até com o que a gente pensa, a gente precisa, como você disse, enfrentar conversas. Enfrenta. Né? Então, Perfeito. se virou suposição, cara, virou uma suposição, virou uma ideia, vou bater com a realidade, é isso mesmo. Ou eu tô viajando. Perfeito. Né? E isso vai ser uma atitude difícil. Sim, mais madura. Mais madura. Que constrói. É sobre isso. Você percebe que todos os combinados aqui, os compromissos, a gente está falando sobre o que constrói. Exatamente. Eu acho que são compromissos, todos eles, que constroem um futuro que você vai se orgulhar. E é por isso que a gente está aqui. E pra gente finalizar nosso podcast, o último compromisso é dê sempre o seu melhor. E pra mim isso também é um valor de vida, né? Fazer as coisas com excelência. E a excelência não é sobre um perfeccionismo, né? Não é sobre ser perfeito, não é sobre não errar. Mas é sobre entender que tem dias que a gente vai estar, o nosso melhor vai ser 70%, mas é entregar esse 70%. Porque é entender que é um pacto de excelência com você mesmo, né? Com a tua própria consciência, de saber, cara, eu não estava tão bem, mas eu fiz o meu melhor, eu entreguei tudo que eu podia entregar, né? Eu dei a minha melhor semente e eu vou colher o meu melhor fruto. Né? Então, ter essa consciência eu acho que é muito importante. Entregar, é saber que entrega não é só o resultado, mas é a assinatura. Exatamente. Né? A gente fala muito sobre isso no time. Cara, a gente que tá assinando isso. É fazer o teu nome, né? Faz teu nome. É a gente que tá assinando, é a cultura que a gente tá projetando, é a cultura que a gente está inserindo, implantando. Então, é ter um senso de responsabilidade com você mesmo, não por ego, mas por coerência. Sim, e quando a gente vai até pensar no esforço, o esforço de fazer mal feito também exige esforço. Mas vai ser mal feito. E ainda vai ter fruto. Ainda vai ter fruto, exatamente. E aí, exatamente, o esforço de fazer mal feito, você vai ter que refazer, provavelmente. Perfeito. Então, quando você faz bem feito, faz com excelência, com certeza a refação vai ser menor, a correção vai ser menor. Então... E o fruto vai ser coerente. Exatamente. Então, tipo, é a nossa hora de entregar realmente o nosso melhor, a nossa excelência e ter a nossa assinatura, o nosso nome embaixo, né? E tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito, que é do Cortella, que diz o seguinte: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Perfeito. Porque muitas vezes a gente fica, vou ser excelente quando quando eu for promovido, quando eu estiver morando sozinho, quando eu estiver na academia melhor que quando eu morar mais perto. A gente dá várias desculpas pra não fazer o melhor na condição que a gente tem. Mas, cara, a condição melhor sempre vai ser subjetiva. E quando você estiver na condição melhor, você vai querer outra melhor ainda, né? Porque é do ser humano. Perfeito. Então faça o seu melhor. E tem que querer mesmo. Exatamente. Mas não pode ser uma bengala pra deixar de entregar. Porque é aquela frase, gente, vocês não aguentam mais ouvir, mas a gente vai continuar falando. A forma que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Exatamente. A gente tem que entender que a vida responde ao nível de inteireza que a gente entrega. Sabe? Então, um ponto que eu acredito muito, assim, uma frase mesmo que eu falo muito, cara, não dá pra depender do nosso humor. Você precisa entregar de mau humor, de bom humor, mas precisa entregar o seu melhor. Porque isso é disciplina, isso é consistência. Isso é fazer o que um adulto faz. Uma criança depende do humor, um adolescente depende do humor. Né? Aquele adolescente, quem nunca? Foi aquele adolescente que botou o capuz, sabe? Aquela coisa melancólica. Por quê? Porque eu não queria ir pra escola, olha que beleza. Cara, a gente precisa entender que o resultado que nós tanto queremos, que nós tanto sonhamos, como no podcast anterior, se nós queremos, nós precisamos sustentar. E sustentar não é no dia fácil, sustentar é no dia difícil. Sustentar é quando ninguém tá vendo. Sustentar é quando o resultado não tá vindo e você precisa continuar. Sabe? A gente tá num período que eu poderia definir por essa palavra, sustentando.
Sustentando porque não tá sendo um momento fácil pro varejo, não tá sendo um momento fácil pra companhia, mas independente disso... eu diria pra além, globalmente, né? Globalmente, né? O mundo, o período que nós estamos vivendo. Mas independente disso, nós precisamos entender e nos apegar à nossa identidade, à nossa essência. Exato. Quem nós somos como pessoa, quem nós somos como empresa, a nossa cultura, o que nos trouxe até aqui. Nós precisamos nos lembrar para de fato não depender das circunstâncias, porque humor é uma circunstância. Sim. Não acordei bem, não dormi bem, é uma circunstância. Você vai se apegar a isso e jogar um dia da sua vida no lixo por causa do seu humor. Sabe? É dar muito poder para nossa emoção. É dar muito poder pro que é desse tamanho. Exatamente. A gente percebe que a gente está canalizando as coisas de forma tão diferente, né? Sim. A gente está injetando, projetando as coisas. Não está sendo proporcional. Não está sendo coerente com o que precisa de fato ser. Exatamente. E tudo cabe na decisão, né, Jean? Quando a gente tem consciência, a gente sabe qual é a melhor decisão se tomar. Porque quando a gente coloca a decisão na emoção, a gente vai ser fadado a depender do humor e das circunstâncias, né? Mas quando a gente coloca a decisão no que é, que é racional, no que faz sentido... Exato. A gente tem mais dimensão, né? E quando a gente pensa, né? Quando a gente fala sobre o sentimento, né? Por exemplo, o perdão. Cara, o perdão eu acho que é uma dádiva do ser humano, né? E é nobre demais, o pessoal fala até que perdão é divino. Mas nós, seres humanos, também podemos perdoar, né? E precisamos. Sim. Mas vai ser muito difícil você vai acordar com aquela vontade. Nossa, que vontade de perdoar aquela pessoa que as pessoas entendem, às vezes, que o perdão, ele é emocional. Exato. Ou é o sentimento. Que eu sinto. Ai, não, hoje eu acordei sem raiva. Então, hoje eu consigo perdoar. Amanhã tu lembrou de uma coisa que tu... Aí tu não vai conseguir perdoar. Então, o perdão, ele é uma decisão. Exato. Igual a gente... O sentimento, ele muitas vezes é inexplicável. Sim. Mas o que a gente faz com o sentimento, aí tá na nossa mão. Perfeito, boa. Né? Porque... e a gente não tá desvalidando nenhum sentimento. Sentir é humano. Mas cabe a gente... colocar ele no lugar certo. Exatamente. Porque ser movido a sentimento... Cara, eu tenho... Não tem como. Assim, até pra gente finalizar mesmo, hoje de manhã... Eu tava conversando com meu marido, né? E eu me lembrei de uma frase que para mim faz muito sentido com exatamente esse contexto que a gente tá trazendo. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. Muito bom. E isso é um versículo, inclusive, né? Isso reflete muito que compromissos, quando a gente está falando da palavra que a gente libera, da forma que a gente interpreta o outro, da história que nós contamos e do nível de inteireza, né, de excelência que nós entregamos, que tipo de semente nós temos semeado exatamente cada uma dessas etapas? No falar, no entender, no compreender, na história que nós contamos e no que fazemos e como fazemos. Será que a gente tem semeado esse vento, né? A forma, ou seja, de qualquer forma, né? Sem consciência, sem perceber o impacto das coisas, sem perceber que o fruto, quem vai colher sou eu. Será que nós temos plantado vento? Uau. Porque se nós temos plantado vento, não tenha dúvida, meu amigo, você vai colher tempestade. Mas a partir do momento que você está ouvindo esse podcast aqui, eu tenho um convite para te fazer. Sente com você mesmo. Não dependa de ninguém para isso. Sente com você mesmo, anote tudo que você ouviu, que acessou o seu coração. Tome o comando da sua vida. Porque não dá para um ano, a gente começou o podcast, né? O ano virou e eu, trazendo exatamente isso. Não dá para fazer um ano incrível, um ano exponencial, um ano que marca a sua vida, sem consciência, sem entender aonde você tá, o que você quer, o que você tem hoje, o que você plantou até agora. Porque se você plantou vento até agora, de fato, você vai colher as tempestades dos ventos que você plantou. Mas tem jeito para as próximas decisões. Porque tudo vai depender da decisão que você toma hoje e que você sustenta amanhã. Porque não adianta a gente tomar uma boa decisão hoje e não sustentar essa boa decisão amanhã. Seja consistente, seja coerente com as decisões que você toma. E eu tenho certeza absoluta, que você vai ficar muito feliz com o resultado, com o fruto
que você vai de fato colher. Esse é mais um podcast. Muito obrigada, Cacau. Obrigada, Jean. Um beijo. Até a próxima. Beijo.